Bom dia, Brasil! Bom dia, família! Canção Nova está no ar, sorrindo pra vida. Que bom chegar até você, até sua casa, sua família, até o seu trabalho. Você que está também no trânsito, né? Nos acompanhando pela Rádio Canção Nova ou pelo YouTube. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. É isso que nós desejamos, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Nesta terça-feira que nós dizemos de carnaval, mas onde nós queremos nos retirar desse clima de carnaval para viver na presença de Deus. E hoje é um dia lindo para a igreja. Hoje é dia da Sagrada Face. E nós queremos nos voltar para a Sagrada Face do Senhor. A igreja sabiamente celebra nessa terça-feira, antes da Quaresma, este dia da Sagrada Face, para nós recordarmos que durante esses dias de carnaval, a face de Jesus com certeza foi humilhada, desfigurada. Nós recordamos aquela face ensanguentada, ferida, que muitas vezes nós ferimos com os nossos pecados. Mas hoje é um dia de reparação à Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos nos propor a viver bem esse dia, a viver na santidade, a buscar a vontade de Deus. E quando nós nos propomos a sorrir para a vida em Deus, é isso que nós nos propomos. Viver na vontade do Senhor e assim reparar os pecados cometidos contra nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje que seja um dia mesmo onde você queira reparar a Sagrada Face de nosso Senhor. Aquela mesma face que Verônica enxugou e que ficou selada ali, naquele manto. Nós queremos voltar o nosso olhar para o olhar de Jesus, que é um olhar misericordioso. E é esse olhar que agora envolve você, meu irmão, minha irmã. Onde você está agora? Que alegria chegar até você nesse momento. Você de todo o Brasil que nos acompanha, você também em outros países neste momento, especialmente os nossos irmãos portugueses. Deus abençoe o seu dia, meu irmão, minha irmã. E nós queremos mesmo consagrar a nossa família a Jesus, rezando também essa jaculatória. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Vamos rezar juntos? Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. E que você possa mesmo se colocar como esse homem de Deus na sua casa, como essa mulher de Deus, como esse jovem, essa criança de Deus que intercede por sua família. Porque a sua família é o bem mais precioso que você tem, não é verdade? A minha é o bem mais precioso que eu tenho. E nós queremos zelar, cuidar dessa família. Tenho certeza que é por isso que todos os dias você sintoniza aí na TV, na Rádio Canção Nova, aqui no Sorrindo para a Vida, porque você quer levar toda a sua família para o céu. Mas nós podemos já experimentar o reino de Deus aqui na terra, vivendo os sacramentos em família, rezando em família e vivendo a verdadeira alegria aqui, nessa terra, no Senhor. E quero acolher os meus irmãos aqui da bancada, que vão junto comigo fazer esse programa acontecer, porque eu amo dizer que na Canção Nova ninguém é bom sozinho. Sozinha, eu não iria a lugar nenhum aqui na Canção Nova, mas com os meus irmãos, nós vamos longe. Nós evangelizamos. A começar por quem está aqui por trás das câmeras. Hoje a Gabi, que está ali, minha querida, o Celso, o Zé, o Luciano, hoje o Marcelo Chaves com os nossos irmãos ali no Twitter. Deus abençoe cada um, porque tudo isso faz parte da evangelização. E também quem está aqui na bancada. Hoje meu irmão Wilker, bom dia, seja bem-vindo à paz, Wilker. Bom dia, Patrícia, que alegria estar com você, com os irmãos aqui da bancada, os irmãos que estão junto conosco na missão, trabalhando por detrás das câmeras. Especialmente, bom dia, você que está conosco, família Sorrindo para a Vida. É uma bênção nessa terça-feira de carnaval, estarmos juntos, começar o dia podendo nos colocar juntos como irmãos, nos alimentando da palavra de Deus. Para muitos hoje, né, terça-feira de carnaval é aquele clima de fim de festa, mas para nós que bebemos, nos alimentamos da palavra de Deus,
a gente experimenta essa perenidade, essa consistência. Não é fim de festa não, viu? Então, hoje a palavra de Deus quer chegar no seu coração dizendo que se na sua vida você acha que é fim de festa, se você está caminhando sem esperança, hoje de manhã nós começamos a manhã diante da palavra de Deus, sorrindo para a vida, porque Deus sorri para nós, Deus sorri para você também. E qual a palavra, Will, que nós vamos partilhar hoje? Hoje nós meditaremos o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 1 ao 10. João 2, 1 ao 10. Já pode anotar aí para a gente daqui a pouquinho se colocar diante da palavra. Isso mesmo, já vai separando aí a palavra para a gente poder se alimentar da palavra de Deus. E agora quero acolher também meu irmão que está aqui nessa manhã, o Pádua Júnior. Seja muito bem-vindo. Bom dia, a paz. A paz, Patrícia, paz toda a bancada que está aqui Sorrindo para a Vida. Uma alegria estar aqui no Sorrindo. Segunda vez. Bem nervoso ainda, né? De estar aqui. Já passa. Mais um presente estar aqui com vocês, comendo da palavra e partilhando com os irmãos hoje. Alegria. Isso mesmo, um beijo pro Isaac, porque o Isaac, o filho do Pádua, é o melhor amiguinho do meu filho mais novo, Exatamente. Guido, né? Eles ficam, né, assim, lá na escola, sempre grudadinhos lá. Então, aquele carinho entre os pais também por causa dos filhos. E ela está aqui, Sidna, minha querida, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada, Paty, obrigada ao Pádua que está aqui, o Wilke, a todos vocês que estão nos acompanhando através do nosso sistema Canção Nova de Comunicação. E já estou aqui para acolher você, acolher o seu pedido de oração, acolher você dizendo de onde você está nos acompanhando nesse dia, Sorrindo para a Vida. O Wilke falou uma coisa muito interessante, né? Para nós cristãos, terça-feira de carnaval não é um dia de fim de festa, muito pelo contrário. É um dia que antecede, que nos prepara para viver uma grande graça, que é um tempo tão rico na igreja, né, meus irmãos? Que é a quaresma, que dá-se início amanhã, com a quarta-feira de cinza. Então, para nós cristãos, o nosso coração nesse dia de hoje, nós já estamos nos voltando para nos prepararmos para este tempo tão rico e de graça dentro da nossa igreja católica. Então, que você também já possa ir preparando o seu coração para acolher a palavra de Deus, acolher aquilo que o Senhor quer fazer e falar aos nossos corações. Já estou aqui com o tablet na mão esperando a sua participação. E quem sabe você que está aí do outro lado, viveu alguma experiência através do Carisma Canção Nova, tem algum testemunho com Sorrindo para a Vida ou com qualquer outro programa, você pode também entrar em contato conosco agora através das nossas redes sociais. Temos o Instagram Sorrindo para a Vida CN e o nosso e-mail sorrindopravida@cançãonova.com. Entre em contato conosco, faz o seu pedido de oração, compartilha conosco as graças e as maravilhas que Deus tem realizado na sua vida, porque como é bom, meus irmãos, nós também proclamarmos as graças e as maravilhas que nosso Senhor Jesus Cristo fez e continua fazendo em nós, no nosso coração e de maneira especial também nas nossas famílias. Que nesse dia também o nosso coração possa estar voltado nesse momento de partilha da palavra de Deus, mas também de oração, de intercedermos pelas nossas famílias. Gente, quero aproveitar, ontem quando terminou o Sorrindo para a Vida, Paty, nós fizemos um momento da M Almas, dentro aqui do acampamento, graças a Deus. A Canção Nova, ela é incansável na evangelização e nós estamos aqui em clima de rebanhão. Esse retiro que é uma grande herança que o nosso eterno Padre Jonas deixou para nós e nós como filhos que trazemos esse legado, continuamos com essa missão de evangelizar e a Chácara de Santa Cruz, graças a Deus, está aqui nesses dias acolhendo os peregrinos, as caravanas. Estamos aqui com o acampamento do Rebanhão. Esses dias à noite teve dias de festa, dias de oração, de louvor, mas hoje já em preparação para a quaresma, à noite nós iremos ter um momento de oração, um momento de preparação, onde nós estaremos transmitindo uma adoração com o Orlando e com a Bruna Marta. Eles estão
junto conosco nesse dia, já finalizando o rebanhão, mas já entrando nesse clima, adentrando nessa graça tão grande para a igreja que é a Quaresma. E graças a Deus, muitas pessoas chegaram aqui durante o dia. Ontem eu passei o dia quase todo aqui na chácara, acolhendo as pessoas, gravando o testemunho para o projeto da M Almas. E quando nós entramos ao vivo ontem, lá do Clube da Evangelização, junto com o Lúcio Domício, meu irmão de comunidade, várias pessoas chegaram, trouxeram as suas doações, né? Então, assim, quero em nome da Canção Nova agradecer. Quantas pessoas chegaram ali no intervalo do acampamento, corria lá no clube, Paty, e dizia: vim aqui fazer o meu algo a mais, vim aqui trazer a minha ajuda para o projeto da M Almas, porque a Canção Nova ela não pode parar. Ela precisa continuar evangelizando. Pessoas que vieram fazer a renovação do aumento no débito automático e chegaram vários generosos. Então, quero mostrar aqui, esse nós recebemos ontem no texto da misericórdia. A pessoa pediu para não se identificar, mas além de estar cheio de moedinhas, tem várias cédulas aqui dentro. Então, assim, a pessoa pediu, ela disse assim: eu vim aqui na Canção Nova agradecer uma graça muito especial que eu tive com a minha família através do texto da misericórdia. Ela pediu para não se identificar e trouxe aqui a doação dela. Tem esse também aqui que chegou, é da Ana Maria Oliveira Ribeirão. Ela é 30 anos sócia da Canção Nova, da Barra Mansa, Rio de Janeiro. E não só isso, nós recebemos também vários artesanatos. Eu trouxe aqui apenas 2 aqui representantes, se os meninos puderem mostrar. Esses panos de pratos lindos, guardanapos. Olha aqui, gente, todo confeccionado. E ela falava que ela mesma que fez. Ela com muito carinho, ela decorou, colocou aqui a barra. O nome dela é Maria Diva, ela é de São Paulo, Barueri. Trouxe esses lindos panos de prato aqui, tem vários, nós iremos estar colocando no nosso bazar, porque tudo que chega aqui, gente, é revestido em evangelização. A sua moedinha faz milagre, a sua doação, tudo aquilo que você traz, nós transformamos em evangelização. Não importa, é engraçado que ontem nós estávamos, eram vários panos de prato ali e o Lúcio foi fazendo no momento. Gente, quanto você pode dar aqui nesse pano de prato? E várias pessoas foram chegando, foram doando e dizendo: aqui é o meu algo a mais para que a Canção Nova ela continue evangelizando. Nós sabemos que o mês de fevereiro é um mês bem desafiador, um mês com menos dias, né? Tem esse feriado intenso. Nós estamos com 44% da campanha do nosso projeto da M Almas, e a forma mais concreta que você também pode estar nos ajudando durante esses dias que terminam aí é o Pix. Por quê? Porque o Pix ele já entra direto. Então, os bancos eles só voltarão a funcionar a partir da quinta-feira, né? E hoje ainda é terça, ainda dá tempo. Você vê que a Canção Nova ela tem toda uma programação, nós não fazemos nenhuma propaganda comercial. Ontem eu achava tão bonito porque os shows que estavam acontecendo aqui, nem o nosso intervalo a gente colocava, não colocava nada de produto de Davi, a gente não pedia, colocava ali o intervalo. O Marcelo, que está aqui na direção, nosso querido irmão de comunidade, estava lá nos bastidores, junto com o Rodrigo Carpanelli, fazendo essa transição de um show para o outro, mostrando como que é o desafio da evangelização também nos bastidores, ali a troca de banda, em meia hora uma banda troca para outra e a gente faz toda essa transmissão para que a Canção Nova continue evangelizando. Tem tudo para todos os públicos. Quantas crianças, quantas famílias estavam aqui ontem durante o dia inteiro, mas também à noite no rebanhão. Então, essa é a nossa missão, é a missão da Canção Nova, é evangelizar, é propagar Jesus até os confins da terra, até os confins do mundo, até Jesus voltar, nós iremos continuar. Então, nesse dia, eu estendo as minhas mãos para você. Você que está aí agora, acompanhando o Sorrindo para a Vida, pega o seu celular, faz um Pix, pix.doação@cançãonova.com. Ah, Cisna, mas eu não tenho muito, e aí, o que eu posso fazer? Não importa, nós sempre falamos, a sua moedinha faz milagre. Então, Deus abençoe você,
Deus abençoe por tudo aquilo que você faz em prol da Canção Nova. É verdade. A Sidna sempre está por trás das câmeras, né? Ela sabe muito bem como que a gente investe na evangelização. Você não vê, mas tem muita gente trabalhando em cada acampamento, nas nossas casas de missão também, viu? As nossas casas de missão também realizam ali encontros de carnaval, retiros, aliás, de carnaval, para as pessoas retirarem, né? Se retirarem do mundo e viverem a sua experiência com Deus. A Canção Nova, ela não para. E também quero fazer um convite especial para você. Nós vamos adentrar na Quaresma, não é isso? Vamos nos preparar para viver bem a Páscoa do Senhor. E eu quero fazer um convite para você, viver a Semana Santa aqui na Canção Nova, de 2 a 5 de abril, nós vamos ter o acampamento Semana Santa, com o tema Pelo seu sangue fomos salvos. Olha que tema poderoso. Pelo seu sangue somos salvos, fomos salvos. E a programação convida todos nós a vivermos mesmo a Semana Santa, gente. Olha, a Semana Santa na Canção Nova é uma grande graça. Quem acompanha também recebe, mas vivenciar aqui é uma experiência única. Então você que pode, vem para cá, vem viver conosco a Semana Santa. Nós vamos ter a missa da Ceia do Senhor, as funções da Sexta-feira da Paixão, que é um momento maravilhoso, um momento profundo de mergulhar mesmo e meditar na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a via sacra, que a dramaturgia prepara, gente, com todo zelo, com todo amor, para você mergulhar mesmo na missão e no mistério que é a dolorosa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E vivenciamos também, é claro, aquela missa da Vigília Pascal, que é marcante, né? Que é única. Então vem para cá, se programa. Eu quero mais informações. Acesse aí eventos.cançãonova.com eventos.cançãonova.com e vem para cá. Se você não quer ficar numa pousada, tem o camping. Tem o camping que é só masculino, tem o feminino e tem o da família. A família toda pode ficar acampada, não é? Nós temos aqui o banheiro com água quentinha para você. Você não paga, tá? Você paga apenas a pulseira que você vai usar ali no camping de identificação. O que é isso diante dos dias que você vai passar aqui com todo o ambiente preparado para você e para a sua família, né? Então vem vivenciar conosco a Semana Santa. E eu quero também convidar a Sidna para trazer rapidamente o testemunho para nós. Não tenho testemunho agora. Não, a gente está com o tempinho mais curto, então eu vou ter que trazer para você a frase do dia, que tem a ver, olha só que lindo, com a face de Cristo. Hoje eu já disse, é o dia da Sagrada Face. E Monsenhor Jonas Abib vem dizer para nós: santidade é ter a face de Cristo. As atitudes, o temperamento, os desejos dele. Olha que frase profunda para nós hoje. Santidade é ter a face de Cristo, as atitudes, o temperamento, os desejos dele. Vamos pedir essa graça hoje para nós? Senhor, eu quero levar a tua face. Que a minha face possa refletir a face do Senhor, o olhar de Jesus, o olhar misericordioso do Senhor, o sorriso de Jesus, as atitudes de Jesus. Vai pedindo isso. Eu quero, Senhor, ter em mim as atitudes que o Senhor teria. Eu quero ter os desejos que o Senhor quer que eu tenha. Vem mesmo me purificando nesta manhã, Senhor. Como o Wilker já trouxe, muitas pessoas estão nesse clima de fim de festa. Mas hoje o Senhor quer renovar todas as coisas na minha vida e na sua vida. E com essa canção nós vamos nos preparar, porque Deus vai falar conosco através da sua palavra. Eu convido você, onde você estiver, a dar liberdade de fato ao Espírito Santo, para que Ele seja aquilo que Ele quer na sua vida. Que você sinta vontade, se você sente vontade de levantar os seus braços, se você sente vontade de apenas fechar os seus olhos, mas se conecta com o Espírito Santo. Deixa o seu coração alinhado ao coração de Deus. E assim nós queremos, Senhor, que o Senhor dirija a nossa vida. Nós queremos que o Senhor dirija as nossas palavras, as nossas atitudes. Venha, Espírito Santo. Clame o Espírito Santo de Deus. Você que ora no Espírito, solte sua voz.
Espírito Santo, nós nos abrimos, nós te damos a liberdade que o Senhor precisa para fazer. Nós nos submetemos a Ti, Espírito Santo. Espírito, Espírito Santo de Deus. Peça com fé. Espírito Santo de Deus, vem controlar, Espírito, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. Diga para Ele: o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como nós já partilhamos, hoje nós nos deteremos no Evangelho de São João, no capítulo 2, a partir do versículo 1. E assim como no início do nosso programa a gente falava que o mundo, nesse tempo de carnaval, está numa perspectiva, nessa plena terça-feira de fim de festa, essa passagem vai nos deixar com esse sentimento de um fim de festa. Nós estamos nas bodas de Caná e vamos acolher o que é que Deus tem para falar para a festa da nossa vida a partir dessa palavra. Assim diz a palavra: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento, e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas os serventes que haviam retirado a água o sabiam. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, servem o inferior, mas tu guardastes o vinho bom até agora. Meu irmão, minha irmã, o vinho bom ainda está para ser servido. O melhor de Deus ainda está por vir. Hoje, o Sorrindo para a Vida
chega na sua casa, chega diante de você para dizer que não é fim de festa. Nós estamos nesse tempo do carnaval e muito se fala de folia, muito se fala de alegria. E quando eu me colocava diante dessa palavra, o que Deus colocava no meu coração é que hoje o Senhor quer olhar, quer visitar de forma especial você que sente um vazio. Os tempos de festa passam, festa aqui, festa ali, as distrações, lazer, viagens, vêm e voltam na sua vida e você continua buscando, sem nunca se satisfazer. Meu irmão, minha irmã, o mundo de hoje, ele é capaz, através da tecnologia, de tantos outros artifícios, ele é capaz de produzir muita euforia de fato, é capaz de produzir muitas sensações, mas a alegria é algo que não é possível de ser produzido nessa dimensão apenas externa. A alegria é uma dimensão da alma, é algo interior. E hoje, ao olharmos para o nosso Mestre, ao olharmos para Jesus, nós queremos aprender como Ele quer trabalhar no meu coração e no seu coração essa gestação de uma verdadeira alegria, uma alegria interior que não depende de coisas externas, de artifícios externos para ser perene. Pois bem, meus irmãos, no Evangelho de hoje, um primeiro dado importante e que nos ajuda a olhar para a nossa vida e tirarmos lições para assim buscarmos uma forma de, com sabedoria no tempo, construirmos uma vida alegre verdadeiramente, é a dimensão temporal. O Evangelho de hoje, esse Evangelho de João, que é tão rico em símbolos, ele começa com um dado temporal que nós não podemos deixar passar despercebido. Ele fala assim: no terceiro dia houve um casamento. Ora, por que esse terceiro dia está destacado logo no início dessa narrativa tão importante, que é o primeiro milagre de Jesus? Ora, o evangelista João, ele é muito rico em resgatar os símbolos do Antigo Testamento. E se a gente pegar os capítulos anteriores de João, a gente vai perceber que desde o batismo de Jesus, desde o chamado dos primeiros apóstolos, Natanael, Filipe, André e João, que eram discípulos de João, Simão, Pedro, desde os primeiros apóstolos a serem chamados, o evangelista João está narrando para a gente praticamente os primeiros 7 dias do ministério público, da missão de Jesus. 7 dias. Ora, 7 dias evoca os 7 dias da criação. Jesus, com a sua atuação, com a sua missão de pregar a palavra do Pai, Ele está recapitulando, Ele está redimindo a criação. Quando Jesus entra, gente, acontece a nova criação. Aonde Jesus chega, acontece a novidade que é capaz de perdurar para além das questões circunstanciais. Mas a novidade de Jesus, essa graça que traz vida nova para nós, ela só é percebida e nós só nos tornamos sensíveis a isso, gente, quando a gente começa também a fazer do nosso tempo um tempo aberto para a novidade de Deus. A novidade de Deus no tempo, esse Deus que recria, que redime o tempo, que escolheu habitar conosco, nos ajuda a lidarmos melhor com o nosso tempo. Nós, gente, precisamos aprender a sermos amigos do tempo. Sabe, Jesus a todo tempo. E a nossa amizade com o tempo exige que nós, de certa forma, vivamos uma discrição. Nos relacionemos com o tempo de uma forma mais discreta, no sentido de que não devemos lidar com o tempo de uma forma utilitarista, consumista, no sentido de que, o que eu vou ganhar nesse tempo?
sempre esperando mais e mais, sempre buscando aquilo que vai ser o seu prazer imediato no tempo, e não está atento aos processos, não está atento àquilo que só pode ser amadurecido com o passar do tempo, e não com a intensidade do tempo. Sabe, gente, às vezes nós caímos numa ansiedade, e não conseguimos, por causa disso, aproveitar as graças próprias de cada tempo. Exemplo, nós somos casados aqui, né? Eu, a Patrícia, vivemos o tempo de namoro, de noivado, Patrícia com o Rivas, eu com a Luana. Pádua também. Também casado também. E não é verdade que às vezes o namoro a gente fica com aquela ansiedade? Quando é que eu vou casar? Quando é que eu vou casar? E a gente deixa de viver os processos próprios e salutares de aprendizagem, da espera do namoro, por causa da ansiedade do casamento. E aí, quando a gente se casa, vem a expectativa para ter filhos. E aí, às vezes, a gente vive, você vive, algumas esperas de Deus, demora a vir um filho, e aí a gente deixa de saborear a alegria desse sonho realizado, que é o casamento, por causa da ansiedade do próximo sonho, o filho. E aí, depois, o próximo filho, depois a gente começa a preocupar-se com o futuro dos filhos, enfim, a gente lida com o tempo, gente, de uma forma ansiosa, de uma forma consumista, sempre preocupados com o que nós vamos ter depois, com o que nós precisamos ter depois. E Santo Agostinho, ele tem uma frase muito conhecida que é: tenho medo da graça que passa. Meus irmãos, cada tempo, ainda que hoje você esteja vivendo um tempo de espera, porta uma graça. E é isso que hoje o nosso Senhor quer nos ensinar. A cada tempo nós temos um sabor que Deus pode nos dar, que pode ser vivido com esperança, que pode ser vivido com sentido, para além daquilo que não nos satisfaz. Sabe, meus irmãos, ser amigos do tempo e dos tempos nos ajudam a estar atentos às circunstâncias. Deus me visita nas circunstâncias. Quais são as circunstâncias que você tem vivido hoje? De fato, a sua alma está num clima de final de festa? Você está na expectativa, na espera por aquela graça que não chega? É nessa circunstância concreta que Deus vai agir, que Deus vai visitar você. Deus, Ele é a palavra sempre atual. A palavra se atualiza no hoje, na circunstância atual da sua vida. Então esteja atento à circunstância de hoje. Calma, menos ansiedade com seus sonhos, com seus projetos. Deus te visita, Deus te quer feliz hoje, quer te dar um vinho novo hoje. Existe um autor que ele fala assim: eu sou eu e as minhas circunstâncias. As nossas circunstâncias, elas têm poder de nos definir. E se nós não salvamos as nossas circunstâncias, nós não nos salvamos. Portanto, é preciso que nós estejamos atentos à circunstância. E como que vai acontecer isso? Quando nós nos abrimos para que a palavra de Deus se torne atual agora. O Catecismo da Igreja Católica tem um parágrafo que eu amo, é o meu parágrafo predileto, 521 do Catecismo da Igreja, que fala assim: tudo que Cristo é e viveu foi para que nós pudéssemos viver nele e ele o vivesse em nós. Pela sua encarnação, o Verbo de Deus quer dar continuidade da sua vida em nossa vida. Veja, hoje é o tempo de Deus para a sua vida. Hoje é o tempo da graça de Deus para a sua vida, independente da circunstância, meu irmão, minha irmã. E aqui está um motivo que te pode fazer sorrir, independente dos contextos e das circunstâncias. Deus pode visitar a minha circunstância atual. Esse é o vinho novo. Isso é capaz de produzir alegria mesmo no sofrimento. É capaz de produzir esperança mesmo na circunstância mais dramática. Por falar em circunstância dramática, aqui está um segundo ponto que hoje eu gostaria de refletir com você a partir do Evangelho. Qual era a circunstância em que Jesus com seus discípulos, em que Jesus com a sua mãe se encontram aqui? É uma circunstância de alegria, é uma circunstância de júbilo, uma festa de casamento. Gente, uma festa de casamento para o povo judeu
É uma coisa linda, maravilhosa, é uma festa rica de símbolos, uma festa tão intensa que duram 7 dias. Sabia disso? Uma festa de casamento judaica dura 7 dias, como que evocando de novo a ideia da criação e expressando que, com uma nova família, com uma nova núpcia, o mundo se renova, o poder criador de Deus se atualiza em cada matrimônio. Então, uma festa de casamento para o povo judeu se torna um culto ao ato criador de Deus, uma atualização na vocação pessoal dos cônjuges do ato criador de Deus. Então, é um significado rico e por isso 7 dias de festa. Só que qual era a circunstância, gente? Jesus, Maria, os discípulos se percebem diante de um drama daqueles noivos, daqueles anfitriãos, porque o vinho tinha acabado. Para o povo judeu, o vinho tem um símbolo muito forte, muito rico, significa a alegria da aliança. O vinho simbolizava as núpcias de Deus com o seu povo. Então, gente, não é um mero detalhe dizer que o vinho havia acabado, porque veja bem, a festa não tinha chegado ao fim. Muita gente, porque o casamento judaico é um casamento aberto, no sentido de que, na festa, todas as pessoas da aldeia, do bairro, eles podiam participar. Então, se você é da minha aldeia, você naturalmente iria da minha festa. Então, era um evento comunitário, da comunidade, assim como os nossos casamentos aqui da Canção Nova, né? Um evento sempre. Um evento. Então, veja bem, que vergonha aqueles noivos estavam passando. Então, o drama que aqueles noivos estavam vivendo, gente, talvez, eu anotei aqui, seja o drama nosso, nessas épocas de festa, e é o drama que você vive em cada festa. Já viu aquelas pessoas que falam, olha, o Natal é um tempo de alegria, mas sempre me traz um vazio? Nas festas parece que se evidencia o vazio do meu coração. No carnaval, final de festa, enfim, qual que era o drama daquele casal? O drama era o seguinte: aquele casal das bodas de Caná, eles viviam o drama de uma festa que não é capaz de se sustentar por si só perenemente. O drama de uma festa que não é capaz de ser perdurável. Aquela festa, ela estava por um fio por causa de um detalhe, que era o vinho. Um detalhe significativo, como eu acabei de falar. Qual é o drama que você vive hoje? A festa do seu coração, os seus motivos de alegria, os seus motivos de esperança, eles são capazes de se sustentarem? Ou você está nesse lamaçal, onde vê a inconsistência dos seus sonhos, do seu projeto, parece que o seu matrimônio, parece que a sua vocação não está no seu controle, está escapando, está escorrendo pelas suas mãos. É aí que hoje a palavra quer atuar na sua vida. Nesse drama da inconsistência da verdadeira alegria. E nós vamos aprender a como lidar com esse drama, como o nosso Senhor quer ser remédio para esse drama, olhando para aqueles que se encontraram com Jesus. Meu irmão, minha irmã, depois do encontro com Cristo, a vida toma um rumo diferente. Depois do encontro com Cristo, novos horizontes, novas cores, uma nova força brota do nosso interior, e por isso que Jesus disse no Evangelho de João: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É do seu interior. Maria é a mulher por excelência que se encontrou com Jesus, por isso ela estava naquela festa para visibilizar, para fazer presente a atuação de Jesus no drama daquele casal. Olhemos para Maria. Maria, com a sua discrição, ao mesmo tempo com a sua atenção de mãe, ela se volta para Jesus e com delicadeza fala: eles não têm mais vinho. Que interessante, veja bem, não é uma imposição. Jesus, faça algo, eles não têm mais vinho. É uma observação. E eu, com meus poucos anos de casado, também com a minha experiência de filho, uma coisa que eu tenho certeza é o seguinte: nenhum olhar é mais atento que o olhar de mãe.
Eu faço essa experiência diariamente lá em casa, sabe? Eu vejo a minha esposa Luana, para quem eu mando um abraço agora, os meus lindos filhos, Rafael e Tobias. Eu vejo aquela relação que a Luana tem com os meus filhos, e eu fico admirado de ver como que o olhar dela, nos detalhes, é capaz de educar por si só os meus filhos, sabe? Eu tenho uma coisa assim, que é um ensinamento da minha vida, que eu vejo como que o olhar de mãe é capaz de salvar o filho, é capaz de fazer um filho crescer. O Rafael, meu lindo menino mais velho, tem 4 anos, quando ele estava na sua fase de desfraude, a gente estava naquela luta, você que é pai sabe, né? Quando a criança vai desfraudar é uma luta, né? E, gente, que lindo perceber, a minha esposa, ela começou a fazer a leitura corporal do Rafael, no simples tremer do corpo dele, ali ela sabia o momento exato, que era o momento dele ir no banheiro, sabe? Uma mãe que é atenta ao detalhe, e a partir dali ela conseguiu ensinar o filho. Eu, como homem, falei, meu Deus do céu, quando vai ser isso? Onde é que está o manual aqui? Quando é que vai ser que eu vou levar ele? Tem que contar quantos segundos? Mas ela não. Veja o Wilker, olha o movimento dele, ele fica em pé, ele fica mais inquieto. Olha só, o olhar de mãe, atento ao detalhe, e o detalhe do olhar de mãe educa o filho. Eu tenho uma lembrança também, muito salutar da minha história, que é da minha mãe, Terezinha, lá de Itaúna, Minas Gerais, de onde eu sou, sabe? Quando eu estava prestes a entrar na Canção Nova, eu tinha ali meus 19 anos, já era atuante na renovação carismática, pregador da palavra desde os 15 anos de idade, então minha mãe me acompanhava nos grupos de oração, e ela me fez uma carta. E naquela carta minha mãe falou algo que me marcou. Ela falou o seguinte: Wilker, eu percebi que Deus tinha um chamado diferente para você, quando eu fui percebendo como você se comportava diferente, como você lidava de forma carinhosa, acolhedora, com as senhorinhas, as velhinhas da paróquia. Eu era secretário paroquial. Você mudou, Wilker, o seu olhar era diferente. Olha só, a minha mãe poderia ter falado na carta do Wilker, que era pregador, poderia ter falado tanta coisa, mas o que a minha mãe estava falando? Do detalhe do meu comportamento com as pessoas mais simples. A mãe é atenta aos detalhes, a mãe é capaz de tirar o homem novo nos detalhes. Maria nos ensina isso hoje, gente. Ela, no detalhe, falou para Jesus: vos falta vinho. Às vezes nós precisamos cuidar das circunstâncias que são detalhes da nossa vida, gente. Qual é o detalhe da sua vida que hoje precisa ganhar um sabor novo? Na sua rotina. Deixa Maria ser a sua mestra. Aqui na Canção Nova, o nosso fundador, ele cansou de repetir para a gente, né? Maria é a nossa mãe e mestra. É aquela que nos educa, e por isso que a Canção Nova é a casa de Maria. A nossa identidade é essa, né? Canção Nova, casa de Maria, porque é na casa de Maria que o homem novo foi formado. Ora, meu irmão, Maria, sendo nossa mestra, nossa mãe, ela começa a ter as rédeas da nossa vida. Assim como nas bodas de Caná, ela teve a rédea de determinar: fazei tudo o que ele vos disser. Que autoridade de Maria. Esses dias eu refletia do meu estudo bíblico, essa palavra autoridade. Nessa festa de Caná, Maria teve autoridade de dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Antes da autoridade de Jesus, que proclamou o milagre, que fez o milagre, a autoridade de Maria que apontou Jesus. De onde vem a autoridade de Maria? Eu refletia sobre isso, sabe? E aí eu me lembrei do significado da palavra autoridade. Lá na sua etimologia, no significado da palavra. A palavra autoridade, na sua etimologia latina, vem de uma palavra que é audiere, que significa aumentar, crescer. Então, uma pessoa que tem autoridade é uma pessoa que na sua voz tem uma força que faz a palavra crescer. Uma coisa, gente, é eu receber uma ordem, vamos dizer, de alguém que eu nunca conheço. Outra coisa seria o meu fundador, por exemplo, chegar para mim, o Padre João Wilker, faça isso, entende? A palavra dele aumenta, cresce, a ordem cresce por causa da sua autoridade. E, além disso, essa palavra autoridade tem uma outra raiz mais profunda ainda, se a gente pegar a compreensão grega, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento, né, o grego koiné. A palavra autoridade vem de uma raiz que significa ex-ousia. Ousia no grego significa essência, e ex, fora. Então, a autoridade da compreensão grega significa uma essência a partir de fora, no sentido de que aquela pessoa, ela tem uma autoridade que vem de fora. E, gente, a autoridade de Maria é isso.
ela viveu a sua vida em função do verbo. Eis aqui a serva do Senhor, ela acolheu a palavra, e quando as pessoas viam Maria, elas não viam Maria, elas viam Maria como a mãe da palavra encarnada. Aí estava a autoridade. Meus irmãos, que belo hoje então a gente olhar para Maria e descobrir nela que a autoridade vem da nossa relação com Deus. Permita que a sua relação com Deus então coloque, imponha a autoridade sobre as situações que você vive na sua vida, que hoje você não tem domínio. O que você não tem domínio hoje na sua vida? Proclame a autoridade de Jesus. Talvez até agora você foi autossuficiente, buscou a sua autoridade, mas é a autoridade de Jesus. É Ele que é a palavra viva, eficaz, que é capaz de trazer o vinho novo para a nossa vida. Meus irmãos, nesse evangelho ainda, a gente tem um trecho muito interessante. Porque quando Maria, nos seus detalhes de mãe, fala para Jesus, eles não têm vinho, aparentemente Jesus faz um questionamento: mulher, o que isso tem a ver comigo? A minha hora ainda não chegou. Os nossos irmãos protestantes muitas vezes se embasam nessa palavra para dizer ali que Jesus não concordou muito com Maria. Só que se a gente pegar o sentido profundo, com uma leitura integral da história da salvação dessa passagem, nós vamos ver uma riqueza. Jesus falou para Maria: a minha hora ainda não chegou, e mesmo assim, Maria, fazei tudo o que eles vos disser. E aí, eu me utilizo do Papa Bento XVI, num discurso, numa homilia que ele fez no ano de 2006, que eu sempre fiquei encantado, que ele fala o seguinte: ora, a minha hora ainda não chegou? Será que é assim mesmo? Em primeiro lugar, teologicamente, a gente sabe que a hora de Jesus era uma referência ao Calvário, a hora da glorificação. Mas, para além disso, a hora de Jesus é o momento em que Ele habita no tempo, a encarnação. E por isso, Maria tinha a autoridade de determinar de certa forma, veja bem, aqui é uma analogia espiritual, a hora de Jesus. Por quê? Pelo seu acolhimento à palavra, Maria tornou presente o sim de Deus à humanidade. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Quando Maria acolheu o verbo de Deus, acolheu Jesus em seu ventre, ela colocou Deus na nossa hora, no nosso tempo. Então Bento XVI falava sobre isso. A hora de Deus para a humanidade começou com o sim de Maria. E é mais profundo ainda, porque Bento XVI fala que na encarnação existiu um encontro de vontades, um encontro de dois sims. Enquanto Maria dizia para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, na dimensão intratrinitária, Jesus dizia para o Pai: eis que venho, ó Pai, com prazer faço a sua vontade. Aquela passagem de Hebreus, que expressa a encarnação. No Natal a gente lê essa passagem. Enquanto Maria dizia: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a sua palavra, Jesus também dizia: eis que venho, ó Pai, faça-se em mim segundo a sua palavra. Então, a encarnação é esse encontro do sim de Maria e do sim de Jesus ao Pai. E o sim de Maria torna presente, torna atual a hora de Deus. Deus na nossa hora, na hora da humanidade. Aquele milagre só aconteceu porque Maria tornou presente a ação de Jesus no tempo pelo seu sim. Veja, a ação é de Jesus, o protagonismo é de Jesus. A gente não prescinde disso, mas com seu sim, Maria atualiza, Maria presentifica o sim de Jesus no tempo. E aí eu gostaria de olhar nos seus olhos agora. Você que está vivendo aquilo que a gente falou, talvez um fim de festa, um clima de fim de festa. Muita coisa, muita curtição e muito vazio também. Não existe alegria maior, e meus irmãos que são todos vocacionados aqui podem testemunhar isso. Não existe alegria maior do que quando a nossa vontade se encontra com a vontade de Deus. A grande realização do ser humano é quando ele encontra-se com a vontade de Deus. E eu quero dizer para você, hoje essa palavra é proclamada para você, porque Deus quer te encontrar
O sim de Deus para você, que morreu numa cruz, quer encontrar com seu sim. Enquanto eu rezava por essa palavra, o que Deus colocava no meu coração é que a eficácia dessa palavra, essa proclamação dessa palavra viva hoje, alcança corações, despertando vocações. Talvez você que está aqui me escutando, me vendo, tenha relutado com o chamado de Deus. Diga sim a Deus e seja instrumento de atualização da presença de Deus na vida dos outros. Pessoas que são chamadas ao sacerdócio, gente, que coisa linda. O sacerdote é aquele que age em persona Christi, ele se torna a pessoa de Cristo para o outro. Pessoas que são chamadas à vida consagrada, e eu amo a definição que um documento fala sobre vida consagrada, sobre a vida consagrada, a definição que dá sobre a vida consagrada, segundo a exortação apostólica Vita Consecrata, o consagrado é aquele que torna contemporâneo o rosto de Cristo. Olha aí a Sagrada Face, o rosto de Cristo na humanidade. Nós consagrados, minha irmã, meus irmãos que estão aqui, nós tornamos atual o rosto de Cristo na humanidade. Deus te chama para isso, tornar atual, tornar presente, presentificar Deus na humanidade. No seu casamento, dê sim, renova o seu sim a Deus, e antecipa a hora de Deus da vida do seu esposo, pelo perdão que você precisa dar a ele, dar a ela. Antecipa o sim de Deus para essa pessoa, ali, no trato com o seu irmão, com a sua irmã. Antecipa esse sim. Quando nós dizemos sim a Deus, a gente antecipa o sim de Deus na história da humanidade. Hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, Deus quer dizer sim a você. Deus quer dizer sim ao seu casamento. Ele quer dizer para nós, esse sim de Deus à humanidade depende do seu sim, do seu acolhimento a Deus. Quando Deus entra na nossa história, gente, a gente não é capaz de imaginar o que Ele é capaz de fazer através do nosso sim, limitado, insuficiente, mas sincero. Enquanto eu rezava com essa palavra, eu lembrava de uma experiência minha, que me marcou, há uns anos aqui na Canção Nova, muitos anos atrás. Eu já tenho 18 anos de comunidade, eu ainda era seminarista, fui seminarista um tempo, e eu me lembro que eu estava andando por essa chácara, passando perto da casa de Maria, e uma mulher me chamou, ela me reconheceu de algum lugar, aquela mulher chorava bastante, não conseguia nem falar algo, e eu ali meio constrangido, sem saber o que fazer, eu estava com pressa, estava atrasado para um outro compromisso. Eu falei, eu vou pôr a mão nessa mulher aqui, vou rezar. Meu fundador ensinou isso, né? Peça o batismo do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz o resto. Estava sem tempo, então eu coloquei as mãos daquela mulher, comecei a rezar por ela, e aí Deus me deu uma palavra de ciência. A palavra era mais ou menos isso, é uma mão forte, firme, sacudindo você, ou sacudindo alguém. Aí eu falava para aquela mulher, olha, o discernimento que Deus coloca no meu coração é que você tem uma autossuficiência, você quer resolver tudo com as suas mãos. Gente, aquela mulher se desabou, ajoelhou ali, chorava, e olha o contexto que ela estava vivendo. Aqui eu posso contar porque ninguém sabe, é uma pessoa anônima, até eu mesmo nunca mais vi essa mulher. Aquela mulher, ela estava sendo traída, passando por uma traição, tinha acabado de descobrir uma traição. E por mais dramático, o que torna a coisa mais dramática é que era uma das melhores amigas dela que estava envolvida com isso, que se envolveu com seu esposo. Só que um detalhe, aquela mulher, ela era policial. E quando ela descobriu isso, junto com outros contextos, outros colegas, ela estava tramando mesmo assassinar o esposo, resolver as coisas com as próprias mãos. E a partir daquela palavra de Deus, não do Wilker, aquela mulher foi resgatada, porque ela entendeu que não era com as próprias mãos que ela iria resolver as coisas, mas é Deus. Então olha só, o meu sim a Deus naquele momento, coisa muito simples que eu fiz, foi uma oração rápida, gente, ali não foi coisa longa, eu estava atrasado. O meu sim foi instrumento de salvação para aquela mulher em primeiro lugar, porque a alma dela corria risco de um grave pecado, mas também instrumento de salvação para uma família. Imagina a destruição de um assassinato, de um crime dessa magnitude. O nosso sim, gente, é instrumento de salvação. Por isso que o Padre Jonas
falava com a gente, né? E a gente continua vivendo isso. Nós somos salva-vidas. Nós somos salva-vidas. E eu quero concluir, gente, essa nossa meditação dizendo isso. Não se contente com as alegrias passageiras, transitórias, superficiais. Deus quer mais de você. Deus quer de você um instrumento. Deus quer te dar a plena alegria, que é o encontro de vontades. A sua vontade se encontra com a vontade de Deus. Talvez no perdão, talvez no acolhimento vocacional. Não sei como que Deus quer fazer isso, mas você sabe. Tenho certeza que Deus alcança seu coração com essa palavra. É isso que, no final dessa meditação, eu quero rezar com os meus irmãos aqui da bancada. Senhor Jesus, que o Senhor possa, com a força da sua palavra, mas ao mesmo tempo, com a delicadeza, com a intercessão delicada de Maria, alcançar as circunstâncias desses irmãos que nos ouvem agora, as circunstâncias difíceis, dolorosas de matrimônios, as circunstâncias difíceis, dolorosas que pessoas enfrentam na sua saúde. De forma especial, Senhor Jesus, que o Senhor alcance com vinho novo pessoas que não têm força para responder à vontade de Deus, para dar o seu sim, libertando-se do pecado, dar o seu sim, entregando suas vidas a Deus. Alcança-nos, Senhor, alcança-nos e nos dê o sabor desse vinho novo, nos dê o sabor dessa alegria verdadeira que brota de ter o coração encontrado com Deus. Me vem à mente aqui agora uma frase que é de Madre Teresa de Calcutá, que fala: quem reza sente-se especial porque percebe sobre si o olhar de Deus, a beleza de viver sob o olhar de Deus. Hoje o Senhor devolve aos nossos corações essa beleza de vivermos sob o olhar de Deus. A nossa história está sob o olhar de Deus, mesmo essas páginas dolorosas, Deus tem um olhar voltado para você. Obrigado, Jesus, porque hoje o Senhor alcança a nossa história com esse vinho novo da sua vontade. Obrigado, Jesus. Sim, Senhor. O Senhor coloca no meu coração que nessa passagem Ele foi a felicidade, Ele quem trouxe a felicidade novamente para aquele casamento. Eu não sei se o povo, aquela família, os convidados entenderam que a felicidade só pôde estar presente porque o Jesus estava presente, porque Maria estava presente, porque ela intercedeu. E a nossa felicidade vem dele. A nossa felicidade só é plena, só é completa quando estamos com Jesus, quando estamos nele, quando entendemos que Ele é quem traz o vinho novo, que Ele é quem traz a paz que procuramos, que é Ele, não tem outro. Por isso nosso coração se enche, Senhor. Nosso coração se enche de gratidão porque estamos aqui nessa hora buscando o Senhor, buscando aquele que traz o vinho, aquele que faz o milagre. Nós não nos contentamos com o material, nós não nos contentamos com o vinho, mas aquele que traz o vinho, aquele que traz o milagre, o Deus dos milagres. Tu és, Senhor. E o nosso coração se enche de alegria, porque encontramos a verdadeira felicidade, que é o Senhor. Além de vós, o que há para mim no céu? Se vos possuo, nada mais me atrai aqui. Meu coração pode já desfalecer, a minha herança eterna é o meu Deus. O meu Deus é a minha riqueza, tudo mais perde o seu valor. Desprezei
as paixões dessa terra, a fim de ganhar seu olhar e ficar contigo, meu Deus. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Os vossos altares, os vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. O Pádua vai cantar novamente essa música, mas eu queria que você recordasse que nós ouvimos muito falar da Terra Santa, porque onde Jesus pisou é Terra Santa. Imagine o ventre onde Jesus foi gerado. Nossa Senhora não é uma mulher qualquer. Maria foi a escolhida, concebida sem pecado. E ela tem essa graça especial. Aqui na comunidade, Padre Jonas nos ensinou que nós temos a graça de Estado. Se Deus nos dá uma autoridade, nós recebemos com ela uma graça que não é nossa, que vem de Deus. Imagine Maria, aquela que trouxe no seu ventre o Salvador da humanidade, o Salvador do mundo. Não tem como comparar Maria com outra mulher. Ela não é uma mulher qualquer. E a palavra de Deus vem dizer aqui em João 2, versículo 1, a mãe de Jesus estava ali. Ela estava naquele casamento. E a mãe de Jesus também está aí agora com você. Está aqui comigo. Ela intercede pelo nosso drama hoje. Qual vinho está faltando na sua vida? Falta o vinho novo no seu casamento? Falta o vinho novo na vida do seu filho, da sua filha? Falta o vinho novo na sua própria vida? Está faltando o novo de Deus para você? Peça agora. O Pádua vai cantar novamente, vai pedindo, Nossa Senhora, me visita hoje. Alcança de seu filho Jesus o vinho novo que eu preciso. Alcança a alegria que eu perdi. Alcança o sentido da vida que eu perdi. Alcança essa graça que eu tanto preciso nesse momento. E vamos rezando com essa canção maravilhosa. O nome dela é A Felicidade. Talvez você esteja procurando, e você procurou nesses dias de carnaval, a felicidade. Mas você procurou em meios errados, em lugares errados, na hora errada. Agora procure. Você já sabe quem é a felicidade. É Jesus. Só Ele pode trazer a vida nova, aquilo que eu e você realmente estamos precisando. Sabe aquele vazio que a gente sente lá na alma, no interior? Só Deus pode preencher. Vamos ouvir, se você sabe, você canta junto, mas principalmente vamos rezar com essa canção. Além de vós, o que há para mim no céu? Se vos possuo, nada mais me atrai aqui. Meu coração pode já desfalecer, a minha herança eterna é o meu Deus. O meu Deus é a minha riqueza. Tudo mais perde o seu valor. Desprezei as paixões dessa terra, a fim de ganhar teu olhar
ficar contigo, meu Deus. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Os vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, diga para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Não há outra felicidade. Os vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Deus e meu Rei. E vá dizendo isso agora: Jesus seja o único Rei, o único Senhor da minha vida. Proclame o senhorio de Jesus na sua vida, na sua afetividade, na sua sexualidade, nos seus projetos, nos seus negócios. Proclame o senhorio de Jesus na sua casa, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Proclame o senhorio. E a canção vai dizer que essa pessoa deixou os prazeres, deixou aquilo que a seduzia nesse mundo. Então vai renunciando agora, vai dizendo: eu renuncio, Senhor, tudo aquilo que me afasta de Ti. Eu renuncio hoje às seduções desse mundo, porque eu quero viver na Tua vontade, no centro da Tua vontade, Senhor, na minha vida. E se deixasse, né? Se a gente pudesse, a gente permaneceria aqui essa manhã inteira, sendo envolvido por esse clima maravilhoso. Mas não se esqueça, é nos altares do Senhor, é aos pés de Jesus, é na adoração que você vai aurir forças, que você vai conseguir realmente alcançar aquilo que você precisa. É aos pés de Jesus, é adorando o Senhor. Obrigada, Pádua, por essa música. Amém. Obrigada por trazer esse momento, né? E completar aqui essa pregação maravilhosa do Wilker nessa manhã. Obrigada. Obrigada pela unção, por se abrir a Deus. Se abra você também a graça de Deus nessa manhã. Sidna, que momento maravilhoso, né? Sem palavras, né? Não tem como a gente não adentrar nesse mistério que é a palavra de Deus, né? Nós somos os primeiros a beber dessa fonte, né? Dessa graça. E como meus irmãos já falaram, nós aprendemos com o Padre Jonas. A canção nova, ela é a casa de Maria, é Nossa Senhora que nos forma todo dia. Então, mais uma vez, quero agradecer aqui, porque foram várias as participações no dia de hoje, tanto aqui no Instagram como no e-mail. Quero mandar um abraço para a Conceição. Ela diz assim: bom dia, bancada linda, irmãos de todas as horas. Continuo pedindo oração e saúde por toda a minha família e agradeço pela graça da canção nova nas nossas vidas. A Lidiane diz assim: bom dia, povo de Deus abençoado. Que o Senhor abençoe o nosso dia. Estou aqui ligadinha na canção nova em todos os momentos. Não perco nenhum sorrindo para a vida, porque a canção nova é um grande combustível. A Geni diz assim: bom dia, meus irmãos. Um abraço bem apertadinho aqui de Marília, São Paulo. Graças a Deus são muitas pessoas. Quero mandar um grande beijo, um abraço para a Fatinha. Ela que é sócia lá de Fortaleza. Fatinha tem um belíssimo trabalho lá na nossa casa de missão. Uma vez no mês ela vai lá na nossa casa, monta junto com outras pessoas que são profissionais da beleza e eles fazem o Dia da Beleza. E tudo aquilo que é arrecadado,
ela doa para o projeto da M Almas, não só ela, mas toda aquela equipe, eles chamam os missionários da beleza. Então, um beijo para a Fatinha, para a sua mãe que está nos acompanhando nesse momento, seu irmão, o Maurício, esposo dela, um grande amigo nosso. Um beijo para vocês. A Benícia também, que está aqui ligadinha conosco. A Benícia, ela que reza também o rosário todas as sexta-feiras, né? Amanhã começa aqui através também da TV Canção Nova, às 4 da manhã, o Santo Rosário com o Frei Gilson. A Benícia manda um grande abraço aqui para todos nós que beijo para ela. Um beijo, minha linda. Quero acolher também aqui várias pessoas que estão chegando, chegaram alguns testemunhos e algumas pessoas, inclusive, que mandaram e-mail para cá, que estiveram aqui no Rebanhão, Paty, durante esses dias. A Elissandra Aparecida, ela diz assim: bom dia, bancada maravilhosa, meu nome é Elissandra, sou de Machado, Minas Gerais, estive aí no Rebanhão, foi uma bênção todo o acampamento, e não só o acampamento, mas também a missa com o Padre Marcelo Rossi, que é um grande homem abençoado por Deus. Que Deus abençoe muito vocês, rumo aos 100%, estou aqui fazendo o meu algo a mais, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. E ela mostrou aqui, tá pequeno, não sei se dá para ver, a foto dela aqui, participando no acampamento aqui no Rebanhão. Qual é, gente, a câmera aqui? Foi, né? Então tá aqui ela e a família dela participando junto conosco. Tem também o Eduardo, ele diz assim: bom dia, sorrindo para a vida. É com muita gratidão que eu ajudo a Canção Nova e assisto todos os dias a programação de vocês. Sorrindo para a Vida é o melhor programa do mundo. Deus abençoe todos da Canção Nova que se doa arduamente nesse carisma. Eduardo Fernando, de Recife, Pernambuco. É por isso que eu ajudo a Canção Nova, e ele mandou o comprovante que ele acabou de fazer do Pix dele. E o Yuri Souza dos Santos também entrou aqui e disse assim: meu apoio a essa comunidade que nos inspira todos os dias o desejo de viver a santidade. Como dizia nosso eterno Monsenhor Jonas, dai-me almas e ficai com o resto. Eu sou Yuri, do município de Soares, na Bahia, e me comprometo junto com vocês. Eu envio o meu comprovante de Pix e finalizo dizendo: é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Você ouviu os relatos, né? Eles mesmos dizendo por que eles ajudam, contribuem aí com a Canção Nova. Nosso último recadinho para você é esse. Hoje, você pode ajudar a Canção Nova? Um dos meios mais eficazes é o Pix, tá bom? Anota aí, pix.doação@cançãonova.com. Essa pregação, ela tocou seu coração? Esse momento de oração, essa canção, Deus te visitou? Então, de alguma maneira, ajude a Canção Nova. Nós precisamos de você. Desde já, muito obrigada. Deus abençoe, Sidna. Amanhã estamos de volta, com a graça de Deus. Aqui, com a graça de Deus. E o quê? Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada. Muito obrigado pela acolhida. É uma bênção estar com você, com essa bancada maravilhosa. Isso mesmo. Um beijo lá para os dois lindos, né? Parecem uns anjinhos, os filhos do Wilker. Eu sou suspeita a falar. Mãe, né? Tem um que toda vez que se encontra comigo, né, Wilker? Ele vem no meu colo, gente, pode ser em qualquer lugar. Ele dorme. É no refeitório, é na colinho da Sidna, gente. Ele vem pro meu colo. Se você tem criança é o meu agitada, anjinho. Traga para a Sidna. É o meu anjinho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito fofo. Até a próxima, se Deus quiser. Vamos encerrar cantando, família Canção Nova. Uma ótima terça-feira e pedindo o rosto, a face de Jesus para refletir para esse mundo. Deus abençoe. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus.